Bem, pessoal, conforme prometido, já estamos aqui com o mestre Márcio Noronha, meu grande amigo. Não vou te deixar encabulado hoje. O Márcio já está aqui, né, preparando para o curso de hoje à noite. Vamos oferecer para a comunidade o curso tanto presencial aqui quanto pela internet, né, que vai ser hoje à noite, sábado e domingo, o dia inteiro. Estou preparado. É uma jornada, né? Só quem dá o curso sabe. Quem faz o curso não sente. Não cansa tanto, não, né? Não é nem um pouco, quer mais. Mas o cara que dá, quando termina, tá morto. Eu fico morto. É verdade. Mas enfim, vai valer muito a pena. E nós vamos fazer esse aquecimento aqui, esse bate-papo, né, com o pessoal que até pediu por isso. Espero que nós tenhamos outras oportunidades, porque já estou vendo aqui algumas dezenas de perguntas, né? Mas nós vamos fazer um bate-papo rapidinho. E eu vou respondê-las também de forma geral, porque nem vi o mercado hoje, estou vendo o seu gráfico, mas eu tenho uma vaga noção de mais ou menos. A maioria dos papéis eu tenho assim, uma ideia do perfil de cada um dos gráficos. O Pacheco aqui, participando dos nossos chats, ele coloca que é um grande prazer falar com o Márcio e pergunta qual a expectativa de médio prazo para o Evolve. Como é que você está posicionado em relação ao mercado? Eu já venho estando há bastante tempo. Eu acho que enquanto permanecer contido entre 73.920 e 57.600 e pouco, que é o fundo daquela congestão, vai ser muito difícil operar o mercado. Como tem sido muito difícil operar o mercado. Porque ele não desenvolve uma tendência, né? Desenvolve. Quando ele ameaça de desenvolver uma tendência, começa a gerar compra, aí você entra na compra e logo adiante ele desfaz, pega o teu stop, aí ele começa a cair, aí começa a gerar uma venda, você vende, ele volta na tua cara. É olezinho. Então, é olezinho. Então eu tenho uma estatística que eu faço lá na revista Time, onde eu contabilizo todas as operações, todas as estratégias que eu faço diariamente e semanalmente. Eu não computo operações intradia porque não é a minha praia, quer dizer, eu prefiro me dedicar mais à posição, né? Você ficar posicionado. Mas o que eu tenho percebido na estatística do ano é uma alternância de vermelho e preto. Vermelho e preto, porque quando dá prejuízo eu boto o prejuízo com a cor vermelha e o lucro, aliás, com a cor azul. Então você vê que ganha 5% numa, perde 4% na outra, ganha 7% aqui, perde 3% ali. Aí quando você dá uma sorte, pega uma que dá uma escapada maior, mas quando você vai puxar o saldo, tá difícil de ganhar dinheiro. Eu acho difícil. A gente está até comentando isso com o pessoal mais cedo. Está muito parecido com a minha situação. Nos trades que eu apresentei esse ano, né, eu estou no positivo mais ou menos de 1%. Entendi. E o pessoal... Não, mas isso é muito pouco. Porra, mas o Bovespa está com menos 10%. Né? A gente tem que se preparar para pegar os anos bons, né? Lógico. Eu acho que se você 1% ou um empate no caso desse, é vitória. É vitória. Porque o fato de você conservar o seu dinheiro durante esse período difícil de operar, significa que quando ficar bom você vai estar com o dinheiro para operar. Pelo menos você não entregou o dinheiro. Porque o normal, esse é o momento que as pessoas costumam perder dinheiro, apesar de não estar tomando rumo. E essa é a visão que eu tenho também. A galera pergunta, mas então por que tu não para de operar agora? Por um motivo simples, eu não sei quando é que vai ser a próxima porrada. Não é mesmo? É verdade, quer dizer, eu também, eu faço. Eu estou, assim, bastante fora do mercado, mas não totalmente fora do mercado. E vira e mexe, aparece assim uma que eu dizia, essa aqui parece que vai ser essa aqui vai ser boa. Aí pá, você vai lá, às vezes às vezes não é. E aí aqui você devolve na que não é. Então, o que importa também é ficar ligado nos estoques. Daqui a pouco o mercado dá uma barrigada forte e o sujeito fica preso numa posição muito ruim. Né? Assim, quer dizer, eu trabalho numa corretora, como você tem a sua corretora. Então, enfim, corretoras sobrevivem de corretagem.
Então eu não posso chegar para a minha corretora, para as pessoas que participam, dos ouvintes dos meus chats, dizer, ó, vai todo mundo para a praia, volta daqui a uns meses. Porque existe realmente a possibilidade, mesmo num mercado difícil desse, de você com um pouco de sorte, aí precisa um pouco de sorte para acertar aquela que deu certo, né? Conseguir tirar algum dinheiro do mercado e a própria corretora sobreviver e também manter as pessoas participando, a comunidade ficar... Sim, porque daqui a pouco o mercado inicia uma tendência, sei lá, a semana... Aí você está todo mundo na praia, vai perder, não é verdade? Então, mas é isso, mas o mercado está muito difícil. É verdade. Muito difícil mesmo. Eu também concordo. Faz muito tempo, anos, né, que não fica tão difícil, porque de 2002 até 2008 tiveram correções intermediárias e tal, mas até sendo... Até 2008 foi fácil de operar, mas sendo correções uma tendência, foram correções que deu para operar para baixo ganhando. 2008 foi um ano quase inteiro. Agora não, agora você tem aquela coisa aquela faixa estreita e que fica realmente muito difícil de operar ali dentro. O Denis coloca o seguinte: Mestre Márcio, poderia falar um pouco mais sobre o livro É Só Isso? O senhor acredita que o iniciante em AT, seguindo o conteúdo do livro, pode se tornar um trader de sucesso? Abraço e sucesso sempre, coloca ele. Olha, eu acredito, quer dizer, pelo menos a intenção quando eu escrevi o livro, a minha proposta foi essa, pegar um leigo e ao término do livro ele está em condições de operar. É óbvio que tem algumas coisas que eu transmito, você lê, mas que para você não é absorver, você vai ler e vai entender. Mas, por exemplo, eu te quero falar sobre a parte emocional. A parte emocional eu posso te ensinar, mas eu não posso agarrar a sua mão ou o seu mouse e fazer por você. Então o livro, eu tenho certeza que se você ler o livro, estudar o livro, se chegar no final, você vai estar em condições de operar bem, se você for disciplinado. Que também não adianta nada, nem meu livro, nem nenhum outro método vai poder fazer alguém vencer o mercado se não seguir a estratégia. Se não seguir a estratégia, exatamente. Então, mas o meu livro, a ideia foi essa. Foi fazer um livro que a pessoa pudesse, um leigo, ao chegar no final da leitura, ter condições de fazer uma leitura correta do mercado. Não é um livro, quer dizer, não é um livro para que você vai sair fazendo day trade, não é para isso, o objetivo do livro não é esse. O objetivo do livro é de posição, quer dizer, você operar a posição, vamos dizer, surfar a tendência. Então, nesse aspecto, tentar adivinhar muita coisa. Não tentar adivinhar muita coisa, exatamente. É um livro que você tem que seguir o mercado. Então, se você conseguir fazer a disciplina de seguir, tenho certeza que vai conseguir, o livro vai ser suficiente para tornar um leigo num vencedor. Esses dias um aluno colocou o seguinte para mim: poxa, eu fiz aí por um mês, segui o teu método, fiz algumas operações e tive um prejuízo. Então esse método não funciona. Não é verdade. Então eu posso falar por experiência, que eu tenho uma estatística de muitos anos de operações anotadas, uma por uma. E então, posso dizer para você que, na média, de 2003 até 2008, foi uma média anual de 500 operações por ano, e mais de 100 papéis. E na média, o índice de acerto era em torno de 50%. E o índice de erro, os outros 50%. Então, o que diferenciava para você poder ganhar é porque nas operações que você ganhava, você tinha um lucro maior do que nas operações que você perdia. E isso envolvia alguns momentos de períodos de perda, não é? Da sequência, né? Da sequência, porque ali aquilo é computado no tempo, mas tiveram momentos que, vamos dizer, vem ganhando,
De repente você olha lá o seu patrimônio, está no ano com ganho de 40%, o patrimônio. De repente pega uma sequência de operações negativas, daqui a pouco você olha, passaram 2 meses, você perdeu 20%. Se você começou a operar naquele topo dos 40% e passaram esses 2 meses perdendo 20%, você vai dizer que a estratégia é ruim, mas só que depois, na continuação, ela foi buscar mais 40%, então no final você arrumou. O problema é que as pessoas querem um resultado bom amanhã, né? Mas não é. O mercado, uma coisa eu faço, uma coisa que eu sempre faço questão de frisar nos meus cursos, porque é verdade, assim, eu nunca sei, mesmo quando o cenário é o melhor possível, ao entrar numa operação, eu nunca sei se ela vai dar certo ou não. Então, isso porque eu já cansei em outras oportunidades no passado, no meu aprendizado, dizer, essa aqui é bater em morto, e eu apanhava. Rompimento lindo, com volume. Tudo e tal, e não dava. Então, não tem, entendeu? No mercado não existe o royalties flash, não tem aquela operação. Então, pode acontecer tranquilamente de você pegar uma sequência. Eu não sei. Mas é mais ou menos que até acontece, mas é que nem ganhar na Mega Sena, né? É verdade. Assim, uma coisa. Que nem aquele cara de Porto Alegre que comprou direito de subscrição da TAM antes da fusão e transformou R$8 mil em 1 milhão. Né? Mas aconteceu. Acontece. É uma em tantos milhões. Eu sei, acontece. A gente não pode contar com isso para operar, né? Por isso que eu tenho uma lista de ações que são colecionáveis. Outro dia tinha uma delas que era Azevedo Travassos. O papel estava 5 centavos, estava sem negociar há 3 anos. De repente ela subiu para 5 pratas. Em 3 dias. De 5 centavos. Pode ter feito uma restauração na empresa e... Cara, e o papel há 3 anos estava lá. Você olhava o gráfico, pô, isso aqui não negocia, mas eu olho o gráfico todo dia. Em 3 dias, quer dizer, quem colecionou aquilo, né, eu faço coleção de JB Duarte, Nego Ri, eu fazia coleção de NET no começo, quando custava 30 centavos, 40 centavos, lá no início. E eu falava para as pessoas nos meus cursos, 2002, 2003, 2004. Então, o que eu sei que pode ter gente ouvindo aí que deve ser testemunha disso, né? Que eu dizia, olha, isso aqui tem uma simetria linda, isso aqui pode subir para 400 pratas. Só que na época não era 400 pratas, na época, na verdade, eram 4 pratas o topo, e o papel estava 20, 30 centavos. Pelos ajustes. Esse papel pode subir para 4 pratas. Depois você vê aquele agrupamento, tiveram não sei o quê, aquele topo de 4, antes dela fechar o capital, virou quase 400 pratas. E tal. Mas isso pega uma parte do capital e coloca ali e esquece. Um pouquinho. Isso aí é melhor do que ficar tentando a sorte na Mega Sena, porque a probabilidade de ganho é muito infinitamente maior e às vezes quase tão grande. Eu chamo essa estratégia do bilhetão. Tem uma pergunta aqui bem interessante. O curioso coloca: boa tarde, Márcio. Caso você não tivesse mais nada na sua vida e precisasse recomeçar com um capital de 40k, o que você faria? Usaria controle de risco para operar os 40k? Iria para o tudo ou nada? Ou o que você iria operar? Futuro, opções, ações? Abraço. Olha, é uma pergunta muito difícil de responder pelo seguinte. Quer dizer, se eu tivesse 40k, primeira pergunta, para essa pergunta ficar mais completa, ele teria que atribuir para mim um custo mensal para eu sobreviver. Ou seja, se o meu custo fosse 0 e eu tivesse 40k para operar, mas eu tivesse uma receita que cobrisse todas as minhas despesas, ou seja, que eu não precisasse vender desses 40 mil reais, eu ia ter o mesmo método que eu adoto para operar 40 milhões. Parcial. Eu ia comprar um pouquinho, esperar, fugir, o stop, fugir. Trabalho de formiguinha. Normal. Agora, se você perguntar, você não tem absolutamente nada e tem 40 mil e tem uma despesa de 2 mil por mês. O que você faria com 40 pau? Digo, olha, vai comprar um táxi, vai trabalhar que vai ser melhor, porque
para tirar 2 mil com 40 mil, quer dizer, se eu tirar quantos por cento que é 2 mil de 40 mil, 5% ao mês, você precisar obrigatoriamente tirar 5% ao mês, provavelmente, você precisa pegar um período como esse, chegou no final do ano, tu não tem mais nenhum. É verdade. Desculpe que eu estou com Sem fome. problema. Mas se pegar um período de alta, der uma sorte, pode se dar bem, mas pega um período como esse, você acaba o dinheiro. Eu acho que se for pegar 40 mil e operar assim na sorte, é melhor ir para um cassino e eu acho, apostar no eu acho número. que para as pessoas, isso é uma coisa que eu sempre... quer dizer, eu aprendi isso, na minha vida, né? E eu passo essa para outras pessoas. Eu acho que o dinheiro que você opera no mercado não pode ser o dinheiro que você utiliza para pagar as suas contas. É a única maneira, porque se você precisar desse dinheiro para pagar a conta, você já... A pressão emocional já é muito forte. O que é o seu maior inimigo? Quer dizer, é ficar cutucando com vara curta. Né? O seu maior inimigo é você ter de um dinheiro que você não pode perder, porque você precisa pagar suas contas desse dinheiro. Agora, se você coloca na bolsa um dinheiro que não depende dele para pagar suas contas, você vai conseguir ser disciplinado, não vai ter a urgência. O ideal é ter um capital que te dê uma renda, tipo na renda fixa, um imóvel alugado, né? Que aquilo já garante o sustento. Ou mesmo assim, um trabalho que trabalho, pague as suas despesas e você tem uma poupança sobrando, mas você tem a sua renda do seu trabalho, então você pode usar esse dinheiro. Agora, viver com 40 mil reais, se for um padrão de vida de 2 mil, você vai ganhar 5% ao mês como obrigação, eu acho difícil. É muito difícil. Porque, cara, quem é o rei dos reis aí do mercado? Não é? Quem é? Não é o Warren Buffett? O cara aí, qual é o ganho médio do cara ao longo de 40, 50 anos? 23% ao ano. Então, o cara quer 5 ao mês. O cara que é o King ganha 23. Então você vê que é difícil, né? Exatamente. Tem uma pergunta bem interessante aqui. Se você opera as opções e se não, quais são as razões que não te fazem operar opções? Bem, no geral eu não opero opções, porque eu acho que é muito difícil. A volatilidade da opção, enfim, da maneira que eu opero o mercado, eu não opero intradia, então eu teria que me obrigar a operar intradia. E para operar a opção numa base de posição, é muito complicado, entendeu? Cai uma prata num dia, você perde a metade do seu capital. Mas, em alguns momentos, teve uma época que eu fazia tesouraria para uma corretora. Então, eu tinha um custo do dinheiro que eu usava, e então eu podia usar o dinheiro em qualquer ativo que eu quisesse. Futuro, opção, à vista, etc. E eu tinha lá uma combinação que eu pagava... isso é seu. Não, é seu. Que eu ganhava e perdia 50% da operação no final do mês. Cada final do mês a gente fechava a conta. Se eu tivesse ganho, a gente pagava metade. Se eu tivesse perdido, eu pagava metade. Entendi. Então era uma coisa que, de alguma forma, criava... era uma maneira inteligente, porque eu não podia operar maior do que eu podia perder. Né? Apesar de que o dinheiro que eu tinha disponível era muito maior, né? Mas se eu usasse aquele dinheiro todo e perdesse 50%, eu quebrava. Então eu tinha limitação, não era do dinheiro da corretora, era do meu bolso. Entendi. Mas em alguns momentos, eu como gosto de operar a posição, naquela época, eu estou falando de 2003, 2004, a Telemar tinha muito liquidez. Era a opção da Telemar. Então, às vezes eu havia uma oportunidade de compra em Telemar,
mas uma oportunidade de compra à vista. Então, para não usar o dinheiro, eu comprava, por exemplo, vamos supor que a Telemar, o à vista, tivesse a 20... Era o mesmo objetivo de uma operação com ação, só que com uso menor de capital. Mas respeitando a quantidade. Quer dizer, se eu fosse comprar 10 mil Telemar e fosse me custar 200 mil, eu comprava 10 mil opções da série de 16, né, custava uma prata. Que custava, sei lá, custava 4 pratas. Em vez de eu gastar 200 mil, eu gastava 40 mil, mas se a Telemar subisse uma prata, eu ia ganhar 90 centavos, e se a Telemar caísse uma prata, eu ia perder 1,10. Financeiro da operação no final, o resultado ia ser o mesmo. Era praticamente à vista. Mas não operava a ponta do chicote. Não alavancando. A ponta do chicote eu acho... Também. Cara, eu até recentemente, até 2 anos atrás, eu escuto muita história, né? Você também deve escutar, e fora, você lê muita história de gente que faz milagre, tem nego que ganha não sei quanto % ao mês, o cara jura que ganha, pode ser que ganhe, eu não duvido, eu só não vi. Mas eu efetivamente conheci 2 indivíduos que, ao longo da vida, de uma vida mesmo, conseguiram ser muito bem sucedidos operando exclusivamente opções. E, por uma coincidência, eles operavam, 90% das operações deles eram na ponta de venda. Eram travas, mas eram travas assim, por exemplo, o cara comprava a série de 40, uma opção, e vendia 4 de 4 fora. 4 da de 42 e tal, ia caindo, então ele tinha um hedge assim. Esse cara, ao longo dos anos, ele fez um patrimônio de uns 60 milhões de dólares, um deles. E quando foi aquela pré-sal, aquela alta da Petrobras, que em uma semana subiu quase 30%. Sim, num dia subiu 18%. Nesse dia, ou seja, nessa semana, não nesse dia, nessa semana, a minha lista de 2 caras bem-sucedidos passou a ter um só. Porque ele jogou a toalha nessa semana, porque ele foi pior. Como ele estava uma vida inteira, vendeu, algumas vezes levou calor, e quando levava calor, ele vendia mais para cima. Foi alavancando. Foi alavancando, pegou 5 dias de porrada seguido. E quebrou. No final, quebrou. Então, passei a conhecer um só. Passou mais algum tempo, eu continuava dizendo, eu ainda conheço um cara que ficou rico operando opções. Esse, ele não ficou pobre por causa das opções. Ele, na verdade, ele perdeu dinheiro porque ele ganhou dinheiro operando opções, depois ele foi esperto o suficiente para passar a operar à vista, montou uma estrutura legal, montou um escritório, botou um monte de analista trabalhando, estudou, o cara se especializou e continuou crescendo, foi crescendo. Num belo dia, ele resolveu ser empresário. E ofereceram para ele uma empresa maravilhosa, uma petroquímica, que ia fazer alguma coisa com algas marítimas, alguma coisa... Então ele foi pegando dinheiro do mercado e colocando na empresa. Não, ele não pegou do dinheiro, foi pegando o dinheiro dele, foi vendendo as ações. Primeiro ele tinha dinheiro para comprar a empresa, comprou a empresa. Mas aí, no funcionamento da empresa, a empresa dava prejuízo. Então ele era obrigado a ficar cobrindo prejuízo. Não botou stop. Aí foi se desfazendo das coisas, foi vendendo. No final não tinha mais nada para vender e a fábrica continuava dando prejuízo. Então não foi problema das opções, foi problema do negócio. Esse ainda posso dizer que conheci um que ganhou com as opções, mas foi uma única pessoa no universo de milhares. Eu não conheço, eu sou uma pessoa muito fechada, dentro de casa, não tenho tanto contato assim, apesar de eu trabalhar nas corretoras e tal. Eu também conheço pouquíssimas pessoas. Mas história de sucesso do cara chegar para mim e mostrar a conta, está aqui, ó. Eu não conheço. Eu conheci com certeza um na minha vida porque eu vi a conta dele. Mas também foi só um até hoje.
Eu não estou dizendo que não seja possível. Não, eu acredito que é possível, só que é para poucos, né? É para poucos, realmente para poucos. E eu não tenho essa competência, quer dizer... Eu faço a mesma coisa, eventualmente, quando ao invés de comprar o papel à vista, para gastar menos dinheiro, eu compro a opção mais reduzido, né? Abaixo do dinheiro. Exatamente. Né? Quer dizer, então, isso aí, tudo bem, eu acho tranquilo. Agora, ficar essa brincadeira de compra e vende opção, todo dia, compra, só. Day trade. Cara, eu acho tão difícil no dia a dia você, antes do pregão começar, prever o que vai ser aquele dia. Pro dia, imagine ali minuto a minuto, a previsibilidade, eu acho uma loucura total isso aí, eu acho que, sei lá, mas enfim, eu tenho uma expressão para isso que eu acho, a opção é cemitério de malandro, isso é que eu acho. Entendi. Bem, pessoal, eu tive esse breve bate-papo aqui com o Márcio, né? Em seguida nós vamos ter o nosso chat de position com o Stormer e em seguida nós vamos ter aqui o curso iniciando do Márcio, que inclusive quem quiser acompanhar pela internet ainda é possível fazer inscrições para os cursos pela web, né? É possível acompanhar à distância em qualquer lugar do país, vai ser uma oportunidade única, então não percam, não deixem de acompanhar. Agradeço o Márcio imensamente. Eu também, mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com a sua comunidade. Obrigado. Sempre discreto, você vê que nunca falei da minha corretora uma vez. Não, aqui o nosso objetivo aqui nesses bate-papos é educacional. Nós mostramos aqueles vídeos para mostrar para as pessoas como é que se opera, a tua experiência de longo prazo. Né? Nosso objetivo aqui, em primeiro lugar, é a educação. Eu adoro, na verdade eu adoro. Eu gostaria que outras corretoras até, esses bate-papos deviam ser mais estimulados, assim, até chamar várias pessoas, né? Porque... Pra ficar não é como a gente fica aqui trocando, respondendo a pergunta, cada um respondendo da maneira que vê o mercado. Exatamente. Método o objetivo é discutir estratégia, oferecer um conteúdo interessante. Eu adoro muito o contato com as pessoas, embora eu seja um cara isolado, mas eu adoro quando eu dou uma palestra, essas coisas. A gente gosta de falar do mercado, né? É isso que a gente ama mesmo. Gosto. Então tá bom. Muito obrigado, Márcio, e bom curso. Prazer. Até mais, pessoal. Muito obrigado pela presença.